Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais polêmicas e fascinantes do século XX, popularizada por Erich von Däniken. A premissa é bem simples, mas ela meio que abala as fundações da nossa história. E se os deuses que as civilizações antigas adoravam não fossem deuses de verdade? Pois é, essa é a pergunta que está no centro de tudo. E se aquelas histórias antigas sobre seres divinos descendo dos céus não forem só mitos? E se forem, na verdade, relatos, quase como um diário de bordo de encontros com uma tecnologia tão, mas tão avançada que, para os nossos antepassados, só podia ser uma coisa: divina. Então vamos lá, para a nossa primeira parte. Deuses ou astronautas. A teoria basicamente propõe que os mitos antigos não são só fantasia. Eles seriam, na verdade, memórias, um pouco distorcidas, claro, de encontros reais com visitantes de outros planetas, cuja tecnologia foi confundida com o poder divino. Pensa só por um instante. Como é que uma pessoa da Idade da Pedra descreveria, sei lá, um helicóptero, ou um astronauta com um capacete todo brilhante? Sem um vocabulário para tecnologia, as palavras mais próximas seriam magia, milagre, divindade. A teoria nos convida a fazer exatamente isso, reler as histórias antigas com essa lente tecnológica. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. A primeira grande evidência que a teoria aponta são os padrões. Padrões que se repetem em mitologias de culturas que teoricamente nunca tiveram contato, são histórias surpreendentemente parecidas, mesmo separadas por oceanos e séculos. Dá uma olhada nisso aqui. À esquerda, a história super conhecida de Moisés. À direita, uma história quase idêntica que vem lá do épico indiano Mahabharata. Duas culturas diferentes, mas a mesma base de história. Para o von Däniken, essas coincidências não são coincidências, são fragmentos de uma história em comum. E aí a gente encontra umas pistas na própria linguagem que são, no mínimo, curiosas. No livro de Gênesis, a criação do homem é descrita usando o plural, façamos e nossa. Por que o plural? A teoria questiona: isso poderia indicar um grupo de criadores e não uma única entidade divina? Fica a pergunta. Imagens como essa, que mostram encontros divinos, ganham uma nova interpretação. A luz forte não seria uma aura sagrada, mas talvez o brilho de um traje espacial ou de uma nave. A voz que vem do céu não seria de um deus, mas, quem sabe, de um comandante falando por um comunicador. Ok, saindo um pouco dos textos e indo para os objetos, vamos falar da tecnologia dos deuses. A teoria mergulha em descrições de artefatos e armas antigas que parecem ter propriedades muito, mas muito à frente do seu tempo. Então, o ponto crucial é este. A Arca da Aliança era só uma caixa sagrada ou seria um tipo de capacitor elétrico? Os Vimanas indianos eram pássaros mitológicos ou, de fato, veículos voadores? E os dragões voadores da China, que ensinavam coisas aos humanos, eram só lagartos que cuspem fogo ou algo mais mecânico? Esse é um exemplo incrível. Com base em textos antigos, alguns engenheiros projetaram um modelo do que chamam de máquina de maná. A teoria é que esse aparelho poderia cultivar algas e criar uma fonte de alimento no deserto para os israelitas. A pergunta que fica é: foi um milagre ou uma tecnologia de sobrevivência bem sofisticada? E a escala das guerras antigas? O épico indiano Mahabharata descreve uma batalha final com uma estimativa de 4 milhões de mortos. O texto fala de armas terríveis que poderiam dizimar exércitos inteiros. Isso soa como resultado de arcos e flechas ou de algo com um poder de fogo bem maior? As descrições desses veículos são impressionantemente específicas, sabe? Não é como o voo silencioso de um pássaro. Eles faziam barulho, causavam tremores, botavam fogo nas coisas. A descrição se parece muito mais com o lançamento de um foguete moderno do que com qualquer coisa que existia no mundo antigo. Mas a teoria não para na antiguidade, não. Para reforçar o argumento, ela aponta para milagres mais modernos. Eventos inexplicáveis, mas muito bem documentados. E isso levanta a possibilidade de que esses visitantes talvez nunca tenham ido embora de vez. Em 1917, em Fátima, Portugal, 3 crianças previram que um milagre ia acontecer. No dia marcado, uma multidão de 70 mil pessoas, incluindo jornalistas céticos, viu o que foi descrito como o sol dançando no céu por uns 12 minutos. Foi um sinal divino? Ou uma demonstração tecnológica sofisticada para uma plateia gigantesca? Do mesmo jeito, vamos pular para o México, em 1531. A imagem da Virgem de Guadalupe aparece milagrosamente no manto de um indígena chamado Juan Diego. Só que o mistério de verdade está nas propriedades físicas do próprio manto.
E é aqui que as propriedades desafiam a lógica. O tecido, de fibra de agave, deveria ser se desfeito em 20 anos, mas já tem quase 500. A imagem não foi pintada, não tem vestígio nenhum de pigmento. O mapa de estrelas no manto corresponde certinho ao céu daquela noite de 1531. E o mais incrível, fotos microscópicas dos olhos da imagem mostram um reflexo detalhado das testemunhas. A ciência até hoje não tem uma explicação. Seria um milagre ou produto de uma tecnologia muito além da nossa? Então, depois de analisar mitos, artefatos e até mesmo esses eventos modernos inexplicáveis, a gente chega na pergunta final. O que tudo isso sugere, afinal de contas? Olhem com atenção para essa escultura de Honduras. O que a gente vê aqui? Um deus com roupas cerimoniais? Ou uma figura operando algum tipo de painel de controle no peito? A resposta depende totalmente da lente que a gente escolhe para olhar o passado. E essa é a grande questão que essa análise deixa no ar. Ao reexaminar nossas histórias e nossos artefatos mais sagrados, será que a gente não está descobrindo a prova da existência de deuses, mas sim as evidências de antigos astronautas? A resposta talvez esteja bem aí, só esperando para ser redescoberta.